14. Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou, este é verdadeiro. Este é verdadeiro. Não há nada de falso a seu respeito. Moisés não lhe deu a lei, no entanto, nenhum de vocês lhe obedece. Por que vocês procuram matar-me? E ele continua falando. E eu só queria mesmo enfatizar mais o versículo 16 até o 18, que fala a respeito do ensino e dessa pergunta deles. Como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Pode se sentar. E esse versículo aqui me chamou muita atenção, porque quando eu comecei a pregar, aí eu sempre falo que eu quero fazer teologia e tal, e eu ouvi muita gente falando, muito assim: nossa, você precisa estudar mais, como é que você vai pegar sem estudar, eu sei que é. Mas eu sei que a partir do momento que eu subo aqui, não é mais eu falando. Não que eu não deva estudar, claro. Mas só que quando a gente prega, a gente entende que não é mais nós, por mais que a gente fique noites em claro estudando, quando chega aqui, às vezes a gente não consegue falar uma palavra do que a gente estudou. E hoje eu tive a vontade, assim, de estar falando sobre, de estar nomeando, vamos dizer, a pregação com um título de pregação. Falar sobre pregação exatamente. E por isso que eu escolhi esse texto, porque já vem Jesus, dizendo que o ensino dele não vem dele mesmo, mas que vem de Deus. Porque às vezes a gente vê pessoas tão estudadas assim, tão inteligentes, e às vezes sobe no púlpito e fala tanto da palavra, tem tanto conhecimento, mas a gente não consegue sentir Deus na pessoa. E a gente fica: por quê? É tão estudado, sabe tanto da palavra, mas, sabe, falta aquela essência. E a gente precisa buscar essa essência, porque nem todo conhecimento do mundo pode fazer a gente chegar aqui e eu convencer alguém que está no mundo e entrar na igreja, porque isso só quem convence é o Espírito Santo. Então, quando a gente sobe aqui para pregar, a gente precisa o quê? Pensar: não sou eu que estou falando, mas é o Espírito Santo, para que a gente possa alcançar. Porque por mais que eu fale várias palavras bonitas aqui, só quem vai convencer o outro é o Espírito Santo. E eu também vou estar lendo aqui um outro versículo, que é lá em 1 Coríntios, do 3. Eu vou ler o 1 e vou resumir um pouco o 3, porque, para falar a verdade, por mim eu ia ler do 1 até o 4 aqui e eu continuar lendo, porque eu achei bem interessante. Mas eu vou começar aqui em 1 Coríntios 1:10, que diz assim: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem um com os outros no que falem, para que não haja divisões entre vocês. Aí lá, agora no 17, diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. E aí no 3 vai dizer assim, lá no 5, eu marquei alguns aqui, mas quem quiser em casa ler direitinho, todas as partes, que aí faz um pouco mais de sentido lendo tudo. Mas aí no 3, no 5 diz assim: afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um.
Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. De modo que nem o que planta nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E aí eu fui lendo nesse versículo e Deus veio esses capítulos, livros, enfim, eu li 1 Coríntios, Mateus, depois eu fui para João, que daqui a pouco eu vou trocar de versículo de novo. E Deus veio me falando muito a respeito exatamente sobre pregação e sobre líderes, né, que às vezes a gente tenta nomear tanto. Fulana de tal igreja, fulana de tal. Eu, por exemplo, eu já preguei na Batista. Isso para mim já é muito legal, porque a maioria das igrejas que eu prego é Assembleia. Mas pelo menos eu preguei numa Batista. Então, eu já fico me sinto mais inclusa. Eu preguei numa Batista. Só que você encontra. Eu já estava até falando disso no outro dia. Mas só que se você perceber, às vezes a gente acha alguém tão espiritual em outra igreja que você fica até meio assim. Agora eu estou falando mesmo sobre igrejas protestantes, mas é claro que às vezes a gente vê outras e a gente estava falando sobre outras, né? Mas às vezes a gente fica meio, não, aquela igreja ali, aí já tem aquele nome ruim no bairro de uma igreja que teve uma treta e não sei o que, e a gente não consegue enxergar que são todos irmãos. A nossa igreja não é o que faz ser o corpo de Cristo, não é aqui, não é essa igreja, é um como um todo, é todas as igrejas. E às vezes a gente esquece disso, a gente está tão preocupado com aqui que a gente não consegue olhar lá fora. Poxa, eu via muito isso, eu ficava assim, poxa, que triste. Se um irmão, se acontece alguma coisa errada em uma outra igreja, aí você tem uma igreja falando mal da outra igreja. Tipo, são todos irmãos, estão no mesmo propósito, assim a gente acredita. E por que está havendo discordâncias? Por isso que aqui fala, né? Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. E a gente precisa buscar isso, sabe? Seguir o mesmo pensamento para que não haja divisões. Nossa, é tão chato eu pegar e virar para alguém que não é cristão e eu não poder defender minha religião. Cara, aí a pessoa vai e me envia o que fulano de tal fez, o fulano de tal fez, eu fico, e agora? O que eu falo? Aí você fica assim numa prisão, digamos assim, você não sabe o que fala, você não vai falar mal, mas você também não pode defender de um outro lado. E muitas vezes acontece isso, porque a igreja em si, a igreja protestante, ela é muito grande. A gente pode perceber que a católica, por exemplo, eles têm uma certa liderança nos padres e tal. Se você vê, todos eles têm um documento. Uma vez até teve um vereador aí, um negócio aí, que falou que ele era padre, aí o Papa, sei lá de que, já disse que ele não era. Ou seja, eles têm um certo controle. E esse controle muitas vezes é bom. Por quê? Porque a gente consegue ter um certo controle, exatamente. Porque às vezes a gente vê gente fazendo tanta coisa que a gente fica, cara, eu não sei o que falar sobre isso. E é muito normal as pessoas quando... Eu percebo que as pessoas, quando têm curiosidade, eles sabem. Tem muita gente que descobre que eu sou cristã, parece que está louco para aprender sobre a Bíblia, mas chega já com uma pedrada, falando que o irmão tal, falando uma coisa incoerente na Bíblia, digamos assim, não tem nada
diferente, mas uma coisa que às vezes um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, e vem com isso para meio que te afrontar, só que no fundo tu vê que ele quer aprender. Tá fingindo que tá afrontando, mas ele quer aprender. E é muito bom a gente buscar isso, seguir o mesmo propósito. E qual é esse propósito? É o que está escrito na Bíblia. Como que a gente faz para buscar o propósito, para seguir a Deus? Como que faz para a gente não ter discordância entre o que eu penso, o que a Tia Jaira pensa e o que a Raquel pensa? É estar andando de acordo com o que a Bíblia ensina. Eu não vou discordar com a Raquel do ensino se eu realmente estiver lendo e entendendo o que está escrito aqui. Se aqui está escrito, por exemplo, que nós somos cooperadores de Deus, eu não posso dizer para você que nós não somos, porque se está escrito aqui que somos. E às vezes falta isso, a gente buscar entender e levar isso para nós. Poxa, um livro que eu gostava muito de ler, hoje em dia eu leio um pouco mais, é Provérbios. É um livro maravilhoso, até é livro de jovens, né? E é um livro maravilhoso porque você se sente melhor, assim, você se sente que está dando um passinho melhor. Quando você vai lá, você recebe um tapa de um lado um dia, um tapa do outro dia, no outro você chega sangrando, assim, de tanto que você leu e viu que está fazendo errado. Mas aí você se sente melhor depois que recupera as feridas, depois que cicatriza, você vai ter um avanço. Aqui no versículo 13, diz assim: sua obra será mostrada porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Foi até o que o pastor falou, né? Sobre... Foi o pastor que falou? Não sei o que falou. Acho que foi o pastor que falou da qualidade da obra de cada um, de revelar. Foi o pastor? E depois diz assim, lá no 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. E depois a gente vai lá no 21 que diz assim: portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, presente ou futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, Cristo é de Jesus. Resumindo, é tudo de Deus. E nesses dias eu estava conversando com um amigo, fiquei conversando durante muito tempo com ele, que ele é de uma outra denominação. Mas é uma denominação bem diferente, mas que também usa a Bíblia. E nisso ele estava conversando comigo, né, sobre muita coisa. E eu percebi que tinha muita coisa que a gente concordava. E o que a gente concordava é que está escrito na Bíblia. Mas quando ele usava um outro livro para completar a Bíblia, tinha coisas que a gente não concordava. Por quê? Algumas outras religiões a gente percebe o quê? Que às vezes usa a Bíblia, mas só que complementa com outro livro, e esse outro livro vai contra o que está escrito na Bíblia. Que a gente fica assim, como assim? Tu vai ver na igreja, na Bíblia do católico, por exemplo, está escrito que é pecado adorar imagem. Aí você fica... Estou entendendo. Você lê a Bíblia, é muito confuso. Tem alguns que usam um livro e esse livro vai contra o que está escrito na Bíblia. E aí a gente não consegue entender muito bem, porque aqui está escrito tanta coisa e a gente aprende tanta coisa nova e tudo mais. Eu fico me perguntando como que essa pessoa consegue seguir a Bíblia, seguir outro livro e não ter algumas brigas, vamos dizer assim, na sua cabeça, como ela não consegue discutir. Será que ela não pesquisa, não procura saber? Porque para mim não faz muito sentido isso. E aí, no meio de todos esses meus pensamentos, eu cheguei, né, nessa ideia de que a Bíblia é o único que a gente pode concordar. O que está escrito na Bíblia, que às vezes eu vou achar algo errado, outro vai achar certo, mas isso é a parte. Agora, a Bíblia é o único que a gente tem que ter certeza absoluta, porque a revelação de Deus para a gente está na Bíblia. E nisso, quando eu estava lendo e refletindo sobre tudo isso, eu lembrei também de como eu me aproximei assim, do meu período que eu fui me
batizar e tudo mais, estava me trazendo a lembrança de tudo isso. E nisso eu me recordei de como Deus tem sido presente. Aí nessa parte que eu estava ali no banco esperando o pastor falando, não fala para o pastor, que ele estava falando que é sobre como é bom ter Deus, né? Como que é bom você sentir, como que é bom. E esse foi o pensamento que eu vim pensando antes de eu subir, que era a única coisa que eu pensei, a única coisa que eu pensei antes de subir, que foi isso. Como que é bom a gente poder falar com Deus e Deus responder, gente. Como é incrível essa sensação. E eu lembro que quando eu me batizei, foi um momento muito bom, muito ruim ao mesmo tempo. Antes, né, do batismo, não no batismo. E eu lembro que nessa época eu tinha acabado de me mudar de outra cidade. Eu estava há pouquíssimo tempo em uma casa nova. E aí teve um dia, assim, um dia de domingo, que a minha mãe, eu acho que ela estava passando mal, se eu não me engano, e ela falou pra gente ir numa igreja, visitar uma igreja, né? Porque como a gente tinha saído de lá, né? Era longe a outra igreja que a gente frequentava. Aí a gente foi visitar uma igreja. Só que nesse período que a gente foi visitar a igreja, quando eu ainda morava na outra cidade, no caso, foi um período que eu estava assistindo muita pregação. E Deus estava falando comigo de forma sobrenatural, com aquelas pregações, eu sentia resposta de Deus e tudo aquilo. E quando eu cheguei aqui, eu comecei lá, e quando eu cheguei aqui, eu comecei a meditar muito com a minha Bíblia e tudo mais. E nesse dia, quando a gente foi visitar a igreja, a tia Jaira, provavelmente ia saber essa história, Raquel também. Mas quando eu fui visitar, a Raquel sabe que Raquel estava, agora que eu lembrei. Nesse dia, quando eu fui visitar a igreja, Deus começou a falar muito forte comigo para me batizar. Só que era a primeira vez que eu estava visitando a igreja. Aí eu, não, Deus, imagina eu chegar para o pastor, que eu nem conheço, e falar que eu quero me batizar. E vai achar que eu sou doida, eu estou muito emocionada. Eu cheguei na igreja e já quero me batizar. E o batismo era assim, como se fosse hoje era o culto, aí no sábado já era o batismo, ou seja, menos de uma semana para o batismo, e até, se eu não me engano, um culto antes do batismo. E eu, não, Deus, eu não vou falar com o pastor. Imagina eu, nem conheço o pastor, ele vai achar que nem crente eu sou, que eu senti uma emoçãozinha do nada e quero me batizar. Não vou. E continuou aquilo, martelando, não, você tem que se batizar, se batiza. E eu falei assim, tá bom, se o pastor falar comigo, eu me batizo. Porque eu sou um pouco teimosa às vezes. E nisso o pastor, né, estava pregando, e ele parou no meio da pregação, um momento, e ele entregou um recado para mim. Eu falei, tá, Deus, agora eu me batizo. E eu lembro que foi tão engraçado que quando o pastor entregava, ele foi usado por Deus de uma maneira assim, que o que ele tinha que falar era entregar. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, às vezes Deus incomoda a gente falar alguma coisa, a gente acha que a gente tem que estar preparado, o que a gente vai falar e não sei o quê. Só que eu lembro que naquele momento, quando ele falava, eu não ouvia o que ele falava. Porque eu só estava pensando, tá, Deus, eu vou me batizar e a vergonha que vai passar, e se o pastor e eu não sei o quê. Ou seja, ele foi a resposta de Deus só ter ido e parar de falar comigo. Naquele momento não importava mais o que ele dizia. Só importava que ele já tinha falado comigo, ou seja, Deus deve ter incomodado ele daquela hora de ter ido e falado comigo, já não importava mais o que ele falava. E às vezes a gente se apega tanto, né? Nossa, o que eu vou falar para fulano? O que eu vou falar para esse fulano? Mas a gente tem que ter essa ideia que se Deus está mandando, ele vai falar. E às vezes nem é o que você vai falar. Às vezes ele só precisa ouvir algo naquela hora. Às vezes só que você abrir a boca e falar, Deus te ama, Deus já começa a falar tanto no interior dele, você vê a pessoa chorando, às vezes, e você fica, por quê? Por que ele está chorando? Eu só falei pra ele. E já começa a ver o mover de Deus, porque Deus cuida, né? E eu lembro que aí acabou o culto, aí eu fui lá falar com o pastor, eu falei pro pastor que eu queria me batizar.
batizar. Aí depois, né, que eu comecei a ir na igreja, depois do meu batismo, o pastor até falou, o pastor e a pastora falou, a pastora disse que ele não tinha nenhum costume de parar a pregação para entregar nada para ninguém. E o pastor falou que nem estava acreditando, ele estava com medo de eu não chegar no dia do batismo. Mas aí eu lembro, uma coisa que eu lembro que ele disse, depois que eu fui pedir para me batizar, é que ele virou para mim e falou assim, não, falando que eu poderia me batizar na outra semana, porque Deus já tinha falado ao meu respeito para ele. E isso é muito importante. Na minha blusa estava escrito assim, alguma coisa agora, esqueci. Tipo pescado, era outra palavra, discipulado e enviado. Aí, até minha irmã estava rindo no outro dia, porque ela disse assim, discipulado, que tipo, eu cheguei na igreja, eu fui me batizar, não tive essa parte de discipulado, vamos dizer assim. Só 3 segundos antes que eu entrei numa salinha, eles falaram e jogou pro batismo. Mas só que ele até achou engraçado, minha irmã estava até achando engraçado, mas é porque quem me discipulou talvez não foi um pastor, não foi um líder naquele momento, mas Deus já tinha. Tanto quando ele falou o quê? Deus já tem falado, Deus já falou sobre você ao meu respeito. E às vezes a gente precisa buscar isso. Eu não preciso esperar que ninguém me olhe e ache alguma coisa, porque as pessoas não sabem. Por mais que você tente demonstrar algo para alguém, ninguém nunca vai te conhecer 100%. Por mais que a gente ache, por exemplo, aqui a gente tem a Raquel, por exemplo, que eu convivo muito, ela já estudou comigo em 2 escolas. Eu acho que foi em 2 escolas, a gente tem a mesma idade, então a gente tem convívio muito. A gente convive muito uma com a outra, mas mesmo assim ela não me conhece 100% e eu não conheço ela 100%. Sabe? Por mais que a gente conviva uma com a outra, que a gente fale, que a gente troque nossos pensamentos, que a gente ache errado, que a gente ache certo, a gente ainda não se conhece 100%. Mas Deus conhece a gente 100%. E é isso que a gente precisa buscar, a aprovação é de Deus. Não é do que alguém vai pensar sobre você, mas é o que Deus está pensando sobre você. E é isso que a gente precisa buscar. Se derramar com Deus, buscar Deus e pedir para que Deus te conheça, buscar o seu relacionamento com Deus. Como eu li aqui, às vezes o ensino humano não é suficiente. Às vezes você agradar um homem não vai ser o suficiente. O que importa é você agradar a Deus. E toda a minha jornada assim com Deus, eu sinto muito isso, que tem sido eu e Deus. Porque por mais que eu tenha passado em igrejas, eu tenha tido líderes e tal, sempre o mais importante foi eu e Deus. E eu agradeço a Deus por ser eu e Deus, porque muitas vezes o homem pode falhar, e aqui na Bíblia está escrito que o nosso alicerce é Deus, e quando o nosso alicerce é Deus, ele não falha. Mas agora quando a gente põe o alicerce em alguém que pode falhar, às vezes a gente vem caindo por causa de outra pessoa. Às vezes a gente se escandaliza com o que alguém fez. Às vezes a gente fica tão perplexo com tudo que vem acontecendo e a gente fica assim. Mas é por quê? Porque muitas vezes a gente deixa de lembrar que o nosso alicerce é Deus. E o nosso alicerce ele não quebra, ele não gira para a direita, para a esquerda, a parede não entorta, não racha. Porque o nosso alicerce é um alicerce forte, é um alicerce que nos levanta. E quando é muito importante assim, na vida do cristão, a gente ter a consciência que o nosso alicerce é Deus e sempre tentar fortificar o nosso alicerce que é Deus, fortificar o nosso relacionamento com Deus, fazer jejum, oração, buscar. E o mais importante que eu acho é ser sincero com Deus. Porque eu sei que se eu fizer alguma coisa errada, talvez, eu possa me sentir desconfortável, por exemplo, de falar com o pastor que eu não tenho intimidade. De virar e falar que eu fiz algo errado e que alguma coisa. Mas só que com Deus não, Deus é nosso melhor amigo, Ele nos vê dia após dia, Ele conhece nós 100%,
nossas falhas, de todos os erros, de todas as vezes que pecamos, Ele sabe de tudo. Então, muitas das vezes a gente deixa de falar algo para Deus como se a gente estivesse sujo demais para chegar perto de Deus, como o leproso, não foi? Que não queria ser, não, o leproso que encostou, ele encostou em Jesus ou Jesus encostou nele? A mulher do fluxo de sangue também, mas só que então, o leproso, no caso, era o que se encostasse, ele não poderia encostar, né? Que eles ficavam até em um lugar reservado por causa da doença e tudo mais. E chegar alguém e ter algum contato físico com Jesus, parece que ele queria contaminar Jesus. Mas a gente entende que não acontece isso, porque quando a gente encosta em Jesus, a gente é curado. Então a gente precisa entender isso, porque muitas das vezes a gente parece que entendeu, mas quando chega num momento difícil a gente esquece. Às vezes eu me sinto, por exemplo, o pastor estava falando sobre o celular, e o celular tem muita influência, vamos dizer assim, e uma forte coisa em pegar e te fazer se afastar de Deus. O celular é maravilhoso nisso. Você fica meia hora lá no celular, coisando, mexendo, mexe. Você não vai ter mais tanta vontade de ler uma Bíblia, porque quem quer ler um texto tem um monte de vídeo engraçado. Aí você às vezes não tem vontade de orar, às vezes não tem vontade de buscar Deus, porque tem tanta coisa lá para te interter, para tu ficar lá horas. E às vezes quando a gente está nesse loop do dia a dia, tem que ir ali, tem que voltar, tem que fazer isso, aquilo, o outro, a gente acaba se afastando de Deus. E o passo que a gente tem que tomar é esse, de lembrar que Deus nos conhece dia após dia e que Ele não está preocupado em ser contaminado com o que você tem feito. Ele está mais preocupado em te limpar de todos os teus erros. E Deus faz isso. A gente sabe que ninguém aqui é perfeito, mas Deus limpa, Deus capacita, Deus transforma, Deus faz o homem uma nova criatura. É isso que Deus faz. E uma vez eu vi a minha amiga, uma colega de turma, melhor dizendo, falando que os cristãos, às vezes, as pessoas da igreja, se acham perfeitos. Só que quem está aqui dentro sabe que, pelo menos, eu tenho quase certeza disso, pelo menos, ninguém se acha perfeito. Todo mundo sabe aqui que pode cometer pecados, que pode falhar, que pode errar, que pode tropeçar, que muitas das vezes não está mais naquela ligação com Deus, não ora tanto quanto orava, não busca mais tanto quanto orava, não lê mais tanto quanto lia, mas qual a nossa consciência de que Deus faz, que Deus limpa, que Deus capacita, e quando nós vimos até aqui na igreja, ou quando a gente lê a palavra, quando a gente ora, quando a gente busca, não é porque nós sentimos mais perfeitos por isso, é porque a gente busca ser limpo por Deus. Busca que Deus venha falar a nosso respeito. E eu vou ler aqui rapidinho que diz assim, em Efésios 4:29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem, aos que a ouvem. E eu confesso que esse versículo é um versículo muito difícil às vezes. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Eu ouvi uma vez uma esposa, eu não sei se ela é pastora, é Alexandra, Juliana? Alexandra Rodolfo, o marido dela, sabe quem é? Ele é um cantor secular, eu acho. Ele se converteu agora, não sei se ele é pastor, não sei o que ele é. E ela falou, e foi eu acho que na época das eleições, sei lá, e ela foi e falou assim, gente, vocês estão perguntando o que eu acho, não sei o quê, mas eu só vou dizer uma coisa, eu prefiro ficar quieta, porque senão nada de edificante vai sair da minha boca. E eu achei muito engraçada essa frase dela, eu prefiro ficar quieta, senão nada de edificante vai sair da minha boca. E eu tenho
quando eu vejo às vezes alguém falando mal da igreja, falando mal disso, falando mal daquilo, eu fico pensando nisso, prefiro ficar quieta, que não vai sair nada edificante da minha cabeça. Porque às vezes a gente precisa se controlar, porque a gente vai abrir a boca, vai sair vezes que não é para sair. Porque Deus sabe o momento dele agir e a gente precisa viver e fluir os frutos do Espírito e tudo mais. E muitas das vezes quando a gente fala porque a gente acha que está na razão, mas às vezes a gente não está na razão. Às vezes a gente até tem razão, mas não é aquele momento que Deus quer tocar naquela pessoa, a pessoa ainda não está preparada para ouvir. E por a gente pegar, se sentir um sabichão que está lá, que a pessoa está ouvindo, que a gente tem que falar, às vezes acaba falando e acaba atrapalhando. Então é muito importante a gente ter essa trava, vamos dizer assim, e saber quando isso vai ser edificante para o outro ou quando não vai ser edificante. Ter certeza que é Deus falando com a gente. Quando a gente sente às vezes em pegar, virar e falar para alguém que a pessoa está errada, que está isso ou aquilo, a gente precisa ter essa certeza. É Deus falando comigo nesse momento? Eu realmente devo arrepender ou é o meu eu falando, sabe? Ou é eu dando um aqui de melhor que alguém, querendo, sabe? A gente precisa ter esse lado, porque quando for Deus vai dar tudo certo, a pessoa vai ouvir, por mais que na hora pareça que a pessoa não está te ouvindo direito, ao longo do tempo aquilo vai semeando e a pessoa vai entendendo o que você disse. É muito engraçado porque tem várias músicas que eu ouvia antigamente, tipo há muitos anos atrás, que hoje eu ouço de novo e ela faz muito mais sentido. Porque a Bíblia também a gente entende isso, que se a gente não tiver se o Espírito Santo não estiver falando com a gente, eu esqueci agora o versículo que está escrito, mas só que muitas das vezes quem não está com Deus, não está ligado nas coisas de Deus, vai ler e não vai entender. É muito engraçado isso, porque às vezes eu vejo pessoas me perguntando coisas que eu fico assim, mas você não está entendendo, está tão óbvio aqui, está escrito, é isso que está escrito, mas a pessoa não consegue entender. Aí você fica às vezes meio assim, cabulado, como que não está entendendo o que está escrito ali, está tão claro ali, só falta estar desenhado para tu entender melhor, e a pessoa ainda está assim, não, mas o que está escrito, não sei o quê, porque às vezes a pessoa ainda não está com ligação com Deus, não está o Espírito Santo que transforma e faz com que quando a gente lê, a gente entenda de uma forma sobrenatural. Às vezes quando a gente lê um versículo, a gente já lembra algo que aconteceu e aquilo traz uma clareza e você já fica pensando, isso aqui dá uma pregação. E é muito engraçado. Teve uma época que a tia Jéssica, o que ela fazia? Ela ficava falando, isso aqui dá uma pregação. Era muito engraçado. Tipo assim, tava a gente andando, sei lá, passava um carro vermelho. Aí tia Jéssica falava, o carro é vermelho, o sol também, porque o sol reflete no carro vermelho. E isso dá uma pregação. Dá uma pregação. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Resumindo tudo que eu falei aqui, o que eu quis dizer, tudo que eu disse de agora, é exatamente a gente buscar ter intimidade com Deus e a gente poder falar para as pessoas o que o pastor está falando. Eu sinto Jesus, eu estou ouvindo Ele falar comigo, Ele me responde. E essa ideia que a gente precisa transmitir, porque muitas das vezes a gente parece que não tem tanta certeza, né? A gente chega para falar com alguém, a gente não consegue virar e transmitir todo o amor que Deus tem, tudo que Deus tem feito. E muitas das vezes eu tenho vontade de sair gritando na rua como que Deus é perfeito, tudo que Ele faz.
E por mais que nós estejamos lá buscando, orando, sentindo a presença de Deus, às vezes Deus faz coisas tão tremendas que a gente fica, meu Deus, como isso aconteceu? Que você fica tão, nossa, que perfeito assim. Porque Deus, Ele vê assim, cada detalhe, Ele capacita, Ele nos ouve de uma forma que nós não conseguimos entender como que Deus está lá ouvindo tanta gente que existe no mundo. Ele está lá ouvindo, Ele está lá prestando atenção no que você está dizendo. Ele já preparou, Ele te dá o que você precisa, Ele te dá todos os instrumentos. E muitas das vezes nós mesmos ficamos, nossa, Deus é muito perfeito. Por mais que a gente busque, a gente conhece a Deus, a gente ainda não tem essa capacidade de ver o quão perfeito Deus é. A gente enxerga até uma certa parte, mas só que quanto mais a gente busca, a gente vai percebendo. É melhor ainda do que eu imaginei, aí você busca mais, aí você vê que é melhor ainda, aí você busca mais e você só vai percebendo que Deus só tem coisas maravilhosas para dar para aquele que serve, aquele que busca entender, aquele que busca cumprir o que Ele mandou, aquele que busca cumprir seus mandamentos, seus propósitos para a gente. E a gente vê que quanto mais nós buscamos, mais nós surpreendemos com quão Deus é perfeito, quão Deus faz aquilo que a gente fica, meu Deus, Deus é muito bom. E às vezes a gente nem vê isso só com portas que se abrem, mas com portas que se abrem, mas com portas que se fecham também. Às vezes a gente olha, nossa, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo, e a gente não consegue aquilo, aí depois acontece alguma coisa que a gente fica, não era para eu ter tido aquilo, graças a Deus que eu não consegui aquilo, porque Deus é muito perfeito, tanto no dar, quanto saber aonde nós não devemos chegar, aquilo que nós não podemos pegar. E eu peço muito a Deus exatamente isso, porque eu sei que deve ser muito legal você ser super famoso no meio cristão, né, pregar e nos Gideões e não sei o quê, mas o que adianta eu estar pregando para 1 milhão de pessoas se dentro de mim Deus já não está como da primeira vez que eu preguei? O que adianta eu subir no púlpito e falar de Deus e já ter combinado com o pastor que ele vai me dar R$2.000 para pregar o que ele pediu na igreja? Se eu sei que dentro de mim não é Deus me usando, não é o Espírito Santo que está lá falando comigo, não é mais Deus, eu não sou mais instrumento de Deus naquele momento, do que adianta? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder Deus? Às vezes eu até fico rindo daquela passagem que Jesus foi tentado no deserto, porque o que o inimigo ofereceu para ele? Ele ofereceu coisas do mundo. Ele podia ter oferecido ouro, prata, dinheiro, pão, qualquer coisa. Ele falou até para ele transformar a pedra em pão, né? E aí eu fiquei rindo dessa, eu fiquei pensando, gente, Jesus veio do céu, Ele conhece o Pai, Ele conhece as coisas tremendas que o Pai faz. Como que leva a cabeça de alguém a achar que oferecer uma coisa que passa, uma coisa passageira, ouro, prata, dinheiro, vai agradar alguém que conhece o Pai? Quem conhece o Pai, isso aqui não agrada você ter dinheiro, tá rico, tá isso. Você pode ficar feliz, pode, mas se você não tiver o Pai, você não vai entrar mais na mesma conexão, por mais que o mundo te engane com falsos prazeres, falsas alegrias, não é mais como quando você buscava o Pai. Aquela música que diz assim, quem já pisou no santo. Da outra vez que eu preguei, eu falei a mesma música. E é isso, sabe? Quem já pisou no Santo dos Santos sabe que não tem outro que se compara ao Santo dos Santos. Não tem nenhuma outra emoção. Você pode estar com a sua adrenalina a mil, pular de paraquedas, você pode ir na maior montanha-russa que tiver e fazer qualquer manobra que não vai estar se sentindo da forma como quando você tem a conexão de Deus, quando Deus está te usando, quando você está falando. Como é maravilhoso você ajoelhar e quando perceber as suas lágrimas está rolando porque Deus está falando contigo. E não tem nada mais maravilhoso do que isso. E eu termino aqui a
fazer um curso agora, né, minha tia sabe, o pessoal sabe, de gastronomia. E eu tive que parar, porque o professor do meu curso, ele teve que sair para entrar em um outro curso. Aí agora, ou eu entro em outro horário e tá uma confusão lá. Mas resumindo, eu dei uma parada, mas agora eu vou voltar. Esse meu professor que saiu acabou dando um pouco errado lá no novo trabalho dele, e ele está internado e está com vários problemas agora de saúde, né? Eu queria que o pastor, se puder, tá levando